Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, Números capítulo 33. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Números 33, versículos de 1 a 4. O nome Números, como a gente já falou outras vezes, no hebraico é Bamidbar, significa no deserto. Esse é o nome original desse livro. Vamos ler juntos esses 4 versículos? São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela libertação do teu povo. O Senhor foi uma figura da nossa libertação. Senhor, tu és um Deus que verdadeiramente liberta. Ó, um Deus que é poderoso. É o nosso grande El Shaddai. Deus todo-poderoso. Ó, Senhor, nós podemos colocar nossa confiança em Ti. Senhor, Tu és seguro, Senhor. Ó, podemos descansar. Ó, nesse Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado porque o Senhor proveu uma Páscoa. O Senhor proveu um cordeiro. O Senhor proveu um sangue. Ó, essa é a nossa libertação. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho amado, o que é o nosso Cordeiro Pascal. Foi imolado por nós, nosso Jesus Cristo, nosso querido Senhor. Amém. Amém. O dia, enfim, chegou, o Cordeiro foi cortado, ele veio nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele veio para nos libertar. Todo escravo será livre, nem um choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Deus ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio para nos salvar. Esmagado o Filho foi. Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Essa é a letra de um cântico chamado Projeto Sola. O nome da canção é Êxodo. É uma canção que eu gosto muito e ela exemplifica de uma maneira maravilhosa o que foi essa libertação do povo de Israel no Egito e traz para o contexto do Novo Testamento também a nossa libertação por meio do nosso Senhor. É muito bom, aliás, todos os cânticos desse grupo. Os irmãos que quiserem conhecer, vale a pena, viu? São todos hinos
totalmente pautados na palavra. A intenção dessa noite, e talvez de mais algumas, aí, é nós estudarmos as 42 jornadas do povo de Israel no deserto. Se assim Deus permitir, né, provavelmente isso vai durar alguns anos, uns bons anos, não sei quando, o Senhor pode voltar antes, mas a ideia é começar hoje, e hoje falar da primeira jornada, né? Mas por que falar das jornadas, né, do povo de Israel? A gente leu aqui em Números 33, fala caminhadas, né, caminhadas, mas a melhor palavra que seria jornada, mas também caminhada dá para a gente entender alguma coisa, né? Segundo a tradução aqui do João Ferreira de Almeida. Por que estudar as jornadas? Porque as jornadas, o próprio Novo Testamento tem muitos versículos, quem lê a Epístola de Hebreus vai ver que ela traz muitos exemplos práticos, né, sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, servindo como exemplo para nós. Tem também texto em 1 Coríntios, versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, versículo 11, não precisa abrir. Ele fala assim: essas coisas nos sobrevieram como exemplos. A nós, a quem os fins dos séculos têm chegado. É interessante isso. E também em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele também menciona estas coisas no caso, se referindo a tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto, aquela travessia, fala, estas coisas nos sobrevieram como exemplo, para que por meio da paciência e da consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, bom, tem ditados por aí que dizem, né, que um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Um exemplo ele tem realmente muito poder. Muito poder. A gente não precisa se envolver com coisas ruins, experimentar coisas ruins, para saber que tais coisas são ruins. Se há exemplos, os exemplos bastam, né? Então, a jornada do povo de Israel, o Novo Testamento deixa claro, há várias porções da palavra que nos servem de exemplos. E esse texto de 1 Coríntios que menciona sobre nós, a quem os fins dos séculos têm chegado, é muito interessante. Imagina um povo sem exemplo. O povo sem exemplo ele está fadado a cair nas coisas que aconteceram com outros. Mas é muito importante nós conhecermos a história do povo de Israel no deserto, essa travessia deles, porque isso vai trazer muita luz para a nossa jornada espiritual. As jornadas elas vão falar de uma maneira completa da nossa experiência cristã. Uma maneira realmente completa. Então vão ser tocados assuntos básicos, fundamentos da fé cristã, a realidade do cristianismo, para sermos muito e muito sinceros, pés no chão. Podemos colocar aí 90% das falhas do povo de Deus, no geral, está na base, está nos fundamentos. Mas também as jornadas, elas, além de falar dos fundamentos, elas vão trazer riqueza de detalhes. Os detalhes também são muito importantes, porque uma vez que conheçamos as coisas básicas, os fundamentos da nossa fé, muitas vezes nós podemos pecar nos detalhes e não saber por que estamos falhando. Às vezes é um detalhezinho, né? Então, tem até um termo do Novo Testamento que Paulo usa, né, falando de atletas, né? Todo atleta em tudo se domina, mas para conquistar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, o domínio próprio é algo que é só para cristão, né? As pessoas aí não procuram dominar a si mesmas. Pelo contrário, né? A lei cada vez mais tem sido faça o que quiseres. Então, esse texto é muito interessante, que fala todo atleta em tudo se domina, porque remete a competições de alto nível. Quando a gente olha, competições esportivas mesmo, de alto nível, a gente vê que muitas coisas de fato são definidas nos detalhes. Você pega uma Olimpíada, há pouco tempo atrás a gente teve um
Pan-Americano, né? E você vê que muitos atletas estão se preparando há meses antes da competição, estão realmente se preparando, se esforçando, comendo menos coisa que vai encher o corpo deles de gordura, para chegar na hora da prova eles estarem tinindo ali para conseguir o melhor resultado possível. A medalha de ouro é o que eles querem, né? Tem um exemplo muito interessante, um jogador de futebol brasileiro, que já voltou a jogar no Brasil agora, né? Eu vi essa entrevista recente, como os detalhes são importantes. Esse jogador de futebol jogou aqui no Brasil, no início da carreira dele, chegou a ganhar Copa Libertadores e etc., grandes competições, e ele sempre falou que tomava refrigerante à vontade. Só que ele foi jogar na Europa. E aí, na Europa, ele começou a perceber que ele não estava... Ele é zagueiro, no caso. Ele não estava conseguindo alcançar os atacantes. No primeiro ano de lá, ele falou, nossa, eu me sentia muito mais cansado. E ele foi demorando 6 meses ali, sofrendo, começou a pegar banco. Aí ele falou, poxa, eu preciso pensar o que está acontecendo comigo. Eu estou jogando da mesma forma que eu consegui muitos êxitos, jogando na América do Sul. E aí ele começou a olhar para os companheiros dele, e os companheiros dele, eles não tomavam refrigerante. É um detalhezinho, né? Mas ele começou a olhar todo mundo, ninguém tomava refrigerante. Aí ele quietinho, né, falou, deixa eu experimentar. Aí ele ficou sem tomar refrigerante por um tempo, aí ele falou que daí foram os melhores anos dele na Europa. E o corpo dele respondeu muito melhor. Mas é um detalhe. Muitas vezes na nossa vida cristã, um detalhe pode fazer toda a diferença. Então, há coisas, né, que, em nós mesmos, que nós mesmos percebemos em nós, que nós precisamos mudar, né? Há coisas que nós mesmos não percebemos em nós que nós precisamos mudar, mas às vezes a pessoa que está do nosso lado percebe. As pessoas que a gente convive percebem. Puxa, fulano tal, faz tal coisa. Há coisas ainda que nem nós nem as pessoas percebem, mas o mundo espiritual percebe com clareza. Diante do mundo espiritual, eles conseguem ver tudo. E há coisas ainda, por fim, que nem nós, nem as pessoas, nem o mundo espiritual consegue perceber, anjos, demônios, só Deus consegue perceber. Não foi assim o caso de Jó? E Deus nos coloca na nossa vida em jornadas, porque Deus tem um objetivo conosco, e aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la. E Deus, Ele não desiste de nós. Então Ele nos coloca em jornadas, para que nós venhamos a chegar a ter o caráter de Cristo. Deus, Ele nos coloca num processo de transformação. E é disso que as jornadas falam. O povo saiu de maneira desordenada do Egito, e aos poucos Deus foi os ordenando, né? Até o livro de Números é interessante, que quando você fala número, você é colocar ordem. E Deus foi colocando a ordem nele, no povo, né? Até que eles estivessem prontos para entrar na terra, em Canaã. Canaã, que é a plenitude de Cristo. Mas se o alvo é chegar na plenitude de Cristo, você parte de um lugar. E esse lugar geralmente é exatamente o oposto daquilo que você vai chegar um dia. Então, se Canaã é a plenitude de Cristo, hoje a gente vai ver a primeira jornada do povo. A primeira jornada, o nome dela é Ramsés, né, como a gente leu. E Ramsés a gente pode dizer com total certeza que é a plenitude de Satanás. Então, Deus, Ele nos coloca em jornadas. Ele é o Senhor das jornadas. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele também é o Senhor do tempo. Na Bíblia, e se você pegar outro tipo de literatura, você vai ver que existem 2 palavras para tempo. Uma a gente conhece muito bem, a palavra Cronos. Tem até um carro, né, recentemente lançado com o nome Cronos. Cronos é da onde deriva a palavra cronologia. É um tempo quantitativo.
É um tempo de quantidade. Você vai somando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 minuto, 2 minutos, e por aí vai. Essa é a palavra cronos. Mas também existe outra palavra para tempo. E é essa palavra que designa o tempo que Deus usa para as nossas jornadas. É a palavra kairos. Kairos. Diferente do tempo cronos, que é um tempo quantitativo, a palavra kairos é um tempo qualitativo. Deus não está muito se importando com quantidade. Deus ele se preocupa com a qualidade. No texto de Gênesis, quando Deus está fazendo promessas a Abraão de que a posteridade dele, a geração dele, no futuro seria escrava no Egito, Deus falou, porque ainda não havia chegado aí a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, os amorreus, aquele povo que vivia naquela terra, desde já na época que Deus fez a promessa para Abraão, eles tinham que chegar num cume, num limite de iniquidade. E quando eles chegassem nesse cume, nesse limite, Deus usaria uma nação para julgar os amorreus. E essa nação seria Israel. Então o tempo de Deus é relacionado à qualidade. E as jornadas que Deus coloca em nossas vidas também estão relacionadas à qualidade. A gente não vai sair de uma jornada enquanto a gente não atingir a qualidade necessária. Cada jornada, na realidade, tem 2 etapas, né? Quando você entra nela, depois você sai dela para entrar em outra e depois sair dela. Então tem essas 2 etapas em cada jornada. Por um lado, é muito bom você entrar em uma jornada. É muito bom, poxa, significa que você saiu de uma jornada anterior. Mas, por outro lado, é ruim se você permanecer nessa jornada para sempre. Deus, ele não gosta de estagnação, né? E por isso que Deus preparou 42 jornadas para aquele povo ali, no deserto, para nos servir de exemplo. E tem um outro versículo do Novo Testamento que fala, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Irmãos, temos que ser sinceros. Nós, Novo Testamento, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas nós temos cobiçado as coisas más, assim como eles cobiçaram. Temos de ser sinceros. Nós estamos diante de Deus, diante de um Deus Santo. Não tem como esconder nada dele. Eu posso conseguir esconder algo de alguém aqui, mas diante dele não tem como esconder nada. E a igreja tem cobiçado coisas más. Então, nós temos o exemplo, justamente para isso, a fim de que não cobicemos as coisas más, assim como eles cobiçaram. Então, um povo sem exemplo, né, é um povo que com certeza vai cair. Então, graças a Deus, porque Deus nos deixou um exemplo. Deus, ele quer nos transformar, irmãos. Deus quer uma mudança verdadeira em nós. Como diz C.S. Lewis, fala, mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E sem continuidade não há crescimento. Ou seja, se eu mudo, depois volto para a mesma coisa, não cresci. Então tem que haver mudança e continuidade. Sem continuidade não há crescimento. Então Deus, ele quer nos levar a um crescimento. Não adianta eu passar 50 anos, 80 anos de uma vida cristã na mesma jornada. Porque o Senhor da jornada, em determinado momento, ele vai mexer os pauzinhos e vai nos levar para outra jornada. Então, o tempo de Deus é o tempo kairos. E vamos pegar aqui os versículos que a gente leu por conta do tempo. No versículo 3, ele fala o nome da primeira jornada, Ramsés, né, que eles partiram de lá do Egito. Então, ou seja, as jornadas do povo de Israel começaram no Egito. Eles não começaram as jornadas no deserto, as jornadas começaram ali em Ramsés, no Egito.
no dia seguinte ao da Páscoa. Isso é muito, mas muito significativo, né? E antes da gente continuar, Ramsés significa filho de Ra, ou filho do sol. É interessante que a palavra para Satanás, no Antigo Testamento, significa Ra-Satã, no hebraico. Ra-Satã. E para quem conhece a história humana, a história, não a história da oficialidade conveniente, mas a história real, vai saber que o Egito foi o real berço do satanismo. Irmãos, é importante a gente tocar nesses assuntos, para que nós tenhamos a dimensão, pelo menos uma vaga ideia da dimensão da onde Deus nos tirou. E da onde Deus tirou aquele povo. Porque senão nós podemos viver a vida cristã sem valorizar essas coisas santas. Irmãos, foi com mão poderosa que Deus tirou aquele povo. Aquele povo não tinha capacidade própria para se libertar, para tentar fazer uma fuga por si só do Egito. Deus teve de intervir com mão forte. E ali no Egito aconteceram coisas sem precedentes na história humana. Então, Ramsés significa filho de Ra, ou filho do sol, né? E, como eu falei, se Canaã é a plenitude de Cristo, Ramsés é a plenitude de Satanás. Ramsés era uma cidade no Egito, inclusive era a capital do Egito, e também era o nome do faraó. Era o nome do faraó. Era a capital daquela época. Então, seguindo ali o versículo 3, é interessante isso, depois vamos tentar voltar no final. Fala que saíram os filhos de Israel corajosamente. De onde veio essa coragem? Eles eram escravos. Escravo não tem coragem. Mas eles tinham coragem aqui. Olha só, algo que a palavra inspirada de Deus ainda menciona. Aos olhos de todos os egípcios. Ou seja, aos olhos daqueles que escravizavam eles. Foi diante deles. 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízo. O versículo 2 é interessante, voltando um pouquinho, que ainda falando sobre a importância das jornadas. Eu falo isso por quê? Porque eu já escutei dentro, digamos, sistema religioso, determinado pregador dizendo que isso aqui era mera teoria que não serve para nada, estudar as jornadas do povo de Israel. Mas olha o que o versículo 2 diz. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, ou jornada após jornada, conforme o quê? Mandado do Senhor. Deus mandou escrever isso. Deus mandou colocar todas essas jornadas. Não foi à toa isso. Não é uma mera teoria. Foi um mandado do Senhor. Então, eu acho que esse pregador aí, espero que ele leia, ele tenha essa oportunidade de saber disso. Vamos para Números capítulo 9, voltar um pouquinho ainda, mostrando algo a respeito da importância das jornadas, antes mesmo de entrar fundo em Ramsés. Números capítulo 9, versículos 15 a 23, para nós vermos como o Senhor conduzia jornada após jornada. Números 9, versículos 15 a 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Olha aqui
o versículo 18. De novo. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel partiam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Mais uma vez, versículo 23, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Graças a Deus. Tudo era segundo o mandado do Senhor, tudo era segundo a ordem de Yahvé. Então, isso é significativo demais para as nossas vidas, para que nós possamos entender as nossas jornadas pessoais e as jornadas de nossos irmãos, jornadas do corpo de Cristo aqui nessa terra. Muitas vezes Deus nos coloca em situações e às vezes essa situação dura 1 ou 2 dias, né? E é mandado dele. E aí passa a situação, você entra em outra situação. Você entra numa outra jornada. Às vezes, você entra em determinada situação por 1 ano, 2, talvez 5 anos. Às vezes um desemprego, sei lá, um trabalho ruim, um trabalho muito bom, que seja, um chefe ruim, um chefe bom, ou você é o chefe, seja o que for. Deus, ele é o Senhor da jornada. E é Ele, segundo o tempo kairos, tempo qualitativo. Quando ele acha que a gente está cozido, né, pode-se assim dizer, né, quando a gente não está cru em determinado assunto, em determinada coisa, ele vê que estamos prontos para avançar para outra jornada. Assim foi a vida do povo de Israel no deserto e assim é a nossa vida. Graças a Deus por esses exemplos aqui. Então, a primeira jornada do povo de Israel, Ramsés. Essa jornada ela compreende os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Êxodo. Ali está com detalhes toda essa jornada. Obviamente eu não vou ler, fiquem tranquilos, até porque não daria tempo de ler tudo isso. Mas vale a pena a gente abrir em Êxodo capítulo 1. Na realidade é melhor abrir em Gênesis capítulo 50, o último capítulo e o último versículo do livro de Gênesis. Versículo 26 do livro de Gênesis. Nós vemos como estava a situação do povo quando José morreu. A gente sabe pela história, José, filho de Jacó, entrou no Egito, a família de José seguiu, pois José foram viver na melhor terra do Egito. Havia um faraó ali, muito camarada, pode assim dizer, de José. Colocou eles na melhor terra, terra de Gósen, e eles viveram lá por muito tempo. Mas chega uma hora aonde morreu José. Vamos lá, versículo 26. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. É assim que termina o livro de Gênesis. Livro que começa com a criação tão maravilhosa de Deus. Termina com um cadáver num caixão no Egito. E a gente sabe que o Egito ele é uma figura do mundo. Então um grande homem de Deus foi morto, estava num cadáver, num caixão no Egito. Êxodo, que às vezes só virar a página.
Versículo 6, ainda falando sobre José. Faleceu José, Êxodo capítulo 1, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Para por aí um pouquinho, depois a gente continua. Alguns dados históricos aqui. Na época de José, na realidade um pouco antes, houve uma invasão no Egito de um povo chamado Ixos. Eles vieram da terra de Canaã, da terra de Edom, que é ali perto, da terra dos Amalequitas. E eles entraram no Egito e chegaram a ser faraós. Inclusive, eles eram reis pastores. E eles eram chegaram a ser faraós, né? Teve uma dinastia dos Ixos no Egito. Foram até que bons faraós. O faraó da época do Egito seguia, da época de José, seguia essa linhagem dos Ixos. Só que tinham muitos povos ali. E aí, quando a gente chega justamente nesse versículo 8, onde fala, entremente se levantou um novo rei, ou seja, um novo faraó sobre o Egito que não conhecera José. Por quê? Dado histórico. Justamente aqui, nesse ponto aqui, uma cidade egípcia chamada Tebas, veio uma dinastia dos Carmitas. Eles são um povo originário também do Egito. E eles não conheciam José, de fato. E foi justamente esse faraó carmita que chegou ao poder nessa época aqui. O nome dele, Ramsés I. Né? E aí aconteceu o que está no versículo 9. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Antes de continuar, irmãos, por mais que seja algo de ímpio, isso também traz lições para nós. A gente vê aqui esse rei ímpio aqui, reconhecendo algo. Ele reconhece que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e é mais forte do que nós. Ele reconheceu isso. Ele não teve uma postura triunfalista. Mas, infelizmente, geralmente tem sido essa postura de muitos cristãos. Postura triunfalista. Não reconhecer as falhas. E uma postura triunfalista nos leva ao fracasso. Na realidade, né, até algumas frases de alguns irmãos do passado que falam, quanto mais maduro você é, mais você consegue enxergar a sua imundícia. Quanto mais santo você é, mais você reconhece que você é pecador. Por outro lado, quanto mais pecador você é, mais você acha que você é santo. Mais você acha que você é bom. Então eles reconheceram isso. Os ímpios reconheceram que o povo de Israel era mais forte do que eles. E é interessante como o próprio Senhor Jesus fala nos evangelhos que os filhos das trevas são mais astutos, né, do que os filhos da luz. Eia, versículo 10, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam.
Irmãos, é isso o que o mundo tem de melhor para nos oferecer. Para nós que somos cristãos. Uma grande e bela tirania. O melhor, o máximo que o mundo tem para nos oferecer é a escravidão. Pode-se dizer, quantas pessoas hoje no mundo não são escravas dos vícios pela compulsão do prazer, compulsão de comprar, compulsão seja do que for, daquilo que o mundo oferece. E é essa a intenção do mundo, nos colocar debaixo da tirania dele. E o mundo aqui, ele abarca um monte de coisas. A gente pegar 1 João, o apóstolo João falou tanto disso, né? Não ameis o mundo, as coisas que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, isso é o máximo e o melhor que o mundo quer nos oferecer. Tirania. Tirania. O rei do mundo é um tirano, é um ditador. Não tenhamos esperança no mundo. Então, o povo de Israel foi afligido, né, fazendo tijolos para Faraó. Muitas vezes o nosso trabalho é aquilo que nos coloca como debaixo da tirania de Faraó. Não estou falando para largar trabalho, muito pelo contrário, mas ele não pode ser a válvula motriz da nossa vida, não pode ser o nosso centro da nossa vida. Porque o trabalho, ele tem o poder de escravizar. O dinheiro dá a sensação de poder. Sensação, não te dá verdadeiro poder. O dinheiro dá a sensação de que realmente você pode fazer algo, de que você realmente é alguém, você acaba tendo mais amigos, né? Quando você tem mais dinheiro. Mas no fim tudo é escravidão, tudo é tirania, tudo é fazer tijolos para o governo do anticristo que virá. E eu não quero estar cooperando com o governo do anticristo. Então, quando a gente fala das jornadas do povo de Israel, a gente viu que eles estavam no meio dessa opressão por um bom tempo, e aí a gente continua aqui, tem o lance das parteiras, né, as parteiras, porque além da opressão, foi designada uma ordem para que eles não se multiplicassem, sexo masculino. Então, para que fossem exterminados todo varão. E a gente conhece a história que Deus preparou um libertador. Deus sempre coloca alguém na frente, né, para ter experiência, para poder guiar o seu povo. Então, nós temos a história de Moisés. É impossível falar dessa jornada de Ramsés sem falar de Moisés, né? Então, no capítulo 2, a gente vê o nascimento de Moisés. É interessante, os irmãos conhecem a história, o nome Moisés significa extraído ou tirado das águas, e Moisés foi colocado ali no rio Nilo, pela irmã dele, e a filha de Faraó pegou ele, né, e levou ele para o palácio, e depois a própria mãe de Moisés ficou ali amamentando ele, e isso é muito significativo. Então, na época, eu falei desse novo faraó aqui, que não conhecia José, esse era Ramsés I. Esse faraó morreu em 1 ano, e no lugar dele, justamente o irmão da filha de Faraó foi quem subiu ao poder, Faraó Sete. Até um nome de um deus egípcio. E é interessante que esse faraó, ele pode ser considerado tio de Moisés, né? Porque a irmã dele foi quem pegou Moisés. Então Moisés teve acesso às coisas, às benesses da educação egípcia, a educação militar, administrativa e tudo aquilo que se relaciona ao Egito. Então no capítulo 3, na verdade, no capítulo 2, vale a pena lembrar isso, versículo 11, naqueles dias sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, ou seja, ele considerava os hebreus irmãos dele, ele não perdeu a sua identidade.
E viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Novamente menciona aqui um do seu povo, que Moisés ele se identificava com o povo hebreu. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aí aqui a gente tem a história, né, da onde Moisés conheceu a Zípora, a esposa dele, Jetro, seu sogro, que os midianitas eram descendentes de Abraão por uma outra linhagem, e Jetro era sacerdote ali, sacerdote do Deus hebreu também. Então, é interessante que Deus ainda colocou Moisés ali num contato, depois de 40 anos no Egito, fugiu para o deserto, 40 anos cuidando de ovelha, com Jetro, seu sogro, vivendo uma vida totalmente diferente da vida que ele tinha aprendido, e no deserto. A vida de Moisés é uma prévia das jornadas do povo de Israel. Deus preparou alguém que conhecesse o território, conhecesse o ambiente, para aquilo que iria acontecer com o povo. Alguém precisava conhecer cada lugar ali. Então a gente vê no capítulo 3 o chamamento de Moisés, né? Deus chamou ele no meio da sarça ardente. E versículo 7 do capítulo 3, disse ainda o Senhor, falando com ele: certamente vi a aflição do meu povo. Irmão, Deus vê a nossa aflição, que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Irmão, o Senhor conhece o nosso sofrimento. O Senhor conhece, se tem alguém que conhece aquilo que a gente está passando, é o Senhor. Ele não se esquece. Por mais que ele pode parecer que está calado, mas ele conhece. Ele sabe onde a gente está. Por isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e etc, etc, etc. Então, no Egito, o povo de Israel estava tanto tempo lá, que o que aconteceu com ele, quando você está muito tempo em determinado ambiente? Os modelos do Egito passaram a ser o modelo da mente dos israelitas que estavam ali. Os parâmetros egípcios, os paradigmas egípcios se tornaram os parâmetros e os paradigmas do entendimento do povo de Israel também. Isso a gente vê com certeza pelo fato de, depois deles saírem do Egito, o Egito não ter saído deles. Muitas vezes tentaram voltar. Isso a gente vai ver mais para frente com a graça de Deus. Eu queria ler um texto de um livro a respeito de Moisés. Prometo que não vai ser muito tempo aqui. A respeito desse chamado de Moisés, né? Moisés sabia que o coração de Faraó seria endurecido, mas talvez não imaginasse o quanto. Aqui vai falar bastante do treinamento que Deus deu para Moisés e o fato de Moisés ser um humano como nós. Realmente não ia ser nada fácil, que só faz evidenciar ainda mais que somente o poder de Deus poderia livrar o povo. Os hebreus, apesar de mais desejosas de sair do Egito, culparam amargamente o que se lhes tinha sido dado como libertador, Moisés. E quanto a ele, temeroso como estava antes ao pôr os pés na tão familiar terra do Egito, com seus templos imensos, seus deuses em forma de estátuas impressionantes, o palácio do faraó. Vale a pena mencionar uma coisa antes aqui. Deus chamou Moisés, e Moisés foi de volta para o Egito. É interessante que ele falou para Jetro, seu sogro, posso ir para o Egito, tal, não sei o quê. O Jetro falou, vai, simples assim. E como eu mencionei, o faraó que estava na dinastia atual era Sete, o irmão daquela que pegou Moisés para ser criado. E esse faraó morreu. Na morte do faraó Sete, quem foi governar o Egito como faraó? Ramsés II. Ele não era filho primogênito.
ele era alguém que possivelmente cresceu junto com Moisés, não tinha todos os privilégios como se fosse um primogênito no Egito, cresceu junto com Moisés, possivelmente foi até amigo dele ali. Então, esse era o faraó que Deus colocou ali para que Moisés confrontasse. Moisés era humano como nós. Então, continuar aqui. O palácio de Faraó, que terá Moisés sentido? E ao contemplar a face do antigo amigo Ramsés II, talvez tudo o que ele quisesse era ir logo embora dali. Que Deus cumprisse de uma vez o que dissera, pois era tão penoso estar ali. Não que ele sentisse qualquer saudade do Egito, mas talvez tenha imaginado que Deus faria a obra num estalar de dedos. Não era saudade, mas quem sabe uma certa nostalgia? Moisés era humano. Ou diante do quadro, um tremendo pesar. Tudo em cada canto havia recordações de uma outra vida, de um outro homem, e visitar o passado nem sempre é bom. Se foi um passado ruim, e as lembranças não são boas, entende-se. Mas se houve algo de bom nesse passado, ficamos divididos. Não sejamos crentosos demais. Moisés experimentou o que o Egito tinha de melhor, teve amigos e companheiros. Claro que isso mexeu com seu íntimo. E ver Ramsés, como vocês acham que ele foi levado tão facilmente à presença de Faraó, como se este fosse o quitandeiro da esquina e a encarnação de um Deus? Ver Ramsés e não abraçá-lo? Mas falar duramente e começar um duelo de forças? Tenha certeza de que não foi nada fácil. As emoções foram profundamente mexidas. E quando isso acontece, nem sempre é coisa simples permanecer com os olhos fitos no espiritual, no alvo. Com a demora e o balançar do barco por ondas que só tinham a tendência a crescer, Moisés protestou, murmurou, reclamou perante o Senhor com incredulidade e desânimo. Ele não tinha recebido a estratégia completa do êxodo. Só o primeiro passo. Obedecer, realizando a primeira tarefa, abre espaço para a revelação do novo passo. Muita gente por aí quer fazer as coisas a seu modo. Não obedecem, mas espera que o Senhor as guie e proteja. Não cumprem nem o primeiro passo e reclamam que está tudo muito demorado. Claro, experimente dar o primeiro passo que Deus te ordenou e veja como o segundo passo será mostrado. Se obedecido, virá o terceiro. Assim por diante. E quem experimenta isso não quer mais deixar de viver no centro da vontade de Deus. Aprenda isso também. Basta cada dia ser o mal. Devemos aprender a não estarmos ansiosos com nada. Deus normalmente revela 1 ou 2 passos. Não todo o percurso da nossa vida e da nossa batalha. Se assim fosse, para que fé? Para que a fé? É desta maneira que o nosso ser continua sendo trabalhado, lapidado. Moisés cumpriu o primeiro passo, que era ir até o Egito e dizer ao povo de Israel que o Eu Sou, Yahvé, o tinha enviado para levá-los a uma terra prometida, pois tinha ouvido o seu clamor. Deveria também dirigir-se ao faraó como embaixador deste Deus que lhe ordenava: deixa ir meu povo. Fica claro o temor do coração de Moisés, como nem podia deixar de ser. Precisou da ajuda de Arão, pois sua boca não conseguia abrir e certamente suas pernas bambeavam enquanto o coração pulava no peito. O Moisés que chegou ao Egito seria muito diferente do Moisés que sairia de lá. Essas são algumas coisas interessantes sobre Moisés. Então, de fato, o Egito não era um lugar fácil. A gente vê, no capítulo 5, já começa o diálogo de Moisés e Arão com o faraó. E durante todo o percurso que Moisés chegou ao Egito, até o momento da libertação deles no Êxodo, aconteceu um período de aproximadamente 1 ano. Então não foi de fato num estalar de dedos que Deus libertou o povo. Talvez Moisés quisesse que isso fosse rápido, mas 1 ano.
E ainda quando ele chegou, aconteceu isso, né? O fato, para quem leu o texto, é que eles falaram para Faraó e Faraó falou: esse povo aí está preguiçoso. Agora vamos tirar a palha deles e manda eles buscarem palha e fornecer a mesma quantidade de tijolos. As coisas ainda pioraram e eles ainda começaram, o próprio povo de Israel, queixar-se contra Moisés. Puxa, quanta dificuldade, quanta dificuldade, as coisas a gente acha que vai melhorar, elas pioram. E 1 ano mais ou menos para a libertação. Então, no capítulo 6, Deus renova o chamado ali. No capítulo 7, Moisés fala mais uma vez com o Faraó, e aí começa a primeira praga. As águas tornam-se em sangue. Capítulo 8, segunda praga, as rãs. Terceira praga, piolhos. Capítulo 9, quinta praga, peste nos animais. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. Capítulo 10, oitava praga, gafanhotos. Nona praga, trevas espessas. E aí, no capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga. Ou seja, Deus ainda deu um aviso antes de lançar a última praga. E aí, no capítulo 12, nós temos algo maravilhoso, a instituição da Páscoa. E, ao mesmo tempo da Páscoa, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, o mundo ele jaz no maligno. Todas essas pragas que aconteceram ali no Egito foram, na verdade, algo que sobrepujou aquilo que os próprios egípcios já adoravam. Eles tinham como Deus o próprio rio que se tornou em sangue, eles cultuavam rãs e por aí vai. E Deus extrapolou tudo aquilo para mostrar que o Senhor é maior do que todos aqueles deuses, para mostrar para os próprios egípcios que o Deus hebreu era maior do que todos eles. A gente viu coisas sem precedentes no Egito. A transmutação da matéria, a serpente, era uma madeira, um bordão, de repente virava uma serpente. E aí nós vemos os próprios magos de Faraó fazendo o mesmo. Aquilo era o maior alto nível que pode existir de magia negra. Então, o Egito, esse Egito da onde Deus libertou o povo de Israel, de fato era um antro satânico. Eles não tinham forças. E, além do mais, eles eram escravos. O que significa escravidão? Escravidão significa a perda das suas forças físicas e a perda das suas forças mentais. Você sequer pode ter pensamentos próprios. Você pensa aquilo que o teu patrão quer que você pense. A sua vida é imersa, os seus pensamentos são de acordo com aquilo que ele determina para você. Os paradigmas que vão moldar a sua vida são os paradigmas do Egito. Eu queria ler mais um textinho rapidinho aqui dos irmãos, para os irmãos. Isso aqui é de um irmão que foi versado naquilo que tange ao sistema do mundo. Deus o retirou de lá, ele tem informações muito acuradas. Isso aqui que eu vou ler é desde a década de 80, coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Sobre o sistema do mundo, o cosmos, da onde vem a palavra cosmético aí. Cosmético é para esconder algo, Então, nesse sistema do mundo, está incluído várias coisas. E a palavra de Deus fala em João, o mundo jaz no maligno, jaz no maligno. Não há esperança para o mundo é uma instituição falida, o mundo está fadado a ser detonado com fogo. Então, dentro desse sistema do mundo, a gente tem o sistema de educação, de filmes, de música, da realidade virtual, da moda e do infantil. Eu vou ler algumas coisas. Educação. Dentre muitas outras coisas, posso citar, por exemplo, uma matéria. Está falando de uma matéria que será obrigatória para quem cursa a cadeira de educação, o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Para ele que estava lá e conhecia esse antro de manipulação. O que é o pós-modernismo? Tudo é relativo, nada é absoluto. É a doutrina satânica de forma mais branda.
É necessário que as bases da educação sejam afetadas. Afinal, é nas escolas e faculdades que a mente das gerações será preparada, moldada para aceitar o anticristo e servir aquele que governará por trás dele. A mente de uma sociedade não se prepara do dia para a noite, nem com passes de mágica. Só o tempo faz o serviço perfeito e completo. Existe atualmente uma cartilha usada em escolas públicas que ensina o que são palíndromos. Até aí tudo bem. No entanto, o exemplo dado faz referência direta a um quadrado mágico, supostamente descoberto por Salomão no tempo em que esteve afastado de Deus. Um elemento vital nos rituais de alta magia, como se fosse a chave de ignição de um carro. Reparem que o próprio estímulo à violência tende a acontecer. O incremento estrondoso na violência dentro da sociedade é condição sine qua non. Os jogos, hoje em dia, possuem gráficos elaborados e uma motivação sistemática a deflagrar a agressividade. Permear todos os outros setores possíveis da sociedade com esse mesmo intuito de moldar as mentes. Neste sentido, existe uma gama enorme de locais nos quais exercer influências. Os meios para fazer isso não acabam. Literaturas, artes, filmes, músicas, jogos de computador, videogames, filosofias, modas, mídias, etc. Alguns são subliminares, outros nem tanto. Falemos sobre mais algumas outras coisas. Filmes. Aqueles que contêm entre um quadro e outro mensagens subliminares, frases que apresentam uma antítese de Deus, tais como Deus é infiel, Jesus não existe, Lúcifer te ama, Leviatã é o rei do Brasil. Isso é captado pelo subconsciente e vai embotando a mente humana para as coisas de Deus. Aliás, eu lanço até um desafio, né? Quem conseguir encontrar um filme atual que não blasfeme, que não contenha uma blasfêmia. Esses dias, estava vendo um filme da Marvel, desses daí, né? E eu estava vendo um trecho, não estava vendo um filme, um trecho justamente que estava mencionando essas blasfêmias que há nos filmes, né? Estava estudando algo a esse respeito. E chega determinado, acho que era o Capitão América lá, não tenho certeza, e fala, a quem vocês servem? Na verdade, eles encontraram os Guardiões da Galáxia, eu acho que era isso, os Vingadores encontraram os Guardiões da Galáxia, e falaram exatamente o seguinte, a quem vocês servem? Aí o outro dá uma resposta assim, você espera que eu diga que eu sirvo a Jesus? Ou seja, fazendo uma sátira velada, né? Servir a Jesus? Música. Já sabemos da influência de músicas com efeitos subliminares e também da influência do rock pesado de muitos e muitos conjuntos. Claro, a matriz destes discos são consagradas a demônios e possuem forte poder de encantamento. Da mesma forma, atuam no cérebro de maneira gradativa, convencendo de certas realidades. Mas as músicas podem não ter nenhum estereótipo, o que é até mais comum. Podem ser as músicas doces e melodiosas da nova era, as músicas populares e as músicas infantis. Realidade virtual também é fundamental nesse sentido. É um passo para a contemplação do reino espiritual. Uma vez que a mente já esteja dominada, é fácil preenchê-la com tudo que o diabo quer. Nesse sentido, há muitas coisas, jogos computadorizados, o RPG, as linhas esotéricas que falam de viagens astrais, processos de meditação e incentivam o contato com duendes e bruxas, com seres extraterrestres, filmes de terror, filmes de efeitos especiais, tudo que estimula e faz alusão à fantasia, à magia, aos poderes sobrenaturais. Moda, existem grifes que são propriedades de satanistas. A logomarca ou logotipo é consagrado e inspirado pelos demônios. Para uma grife cujo público-alvo são os jovens, é feito um ritual no qual um jovem é sacrificado ao diabo, simbolizando a morte espiritual que aquele encantamento vai causar em todos os demais, sem falar no uso da neurolinguística. Hoje está lotado de neurolinguística, a gente escuta em todo lado. Termos como fake news, teoria da conspiração e muitos outros. Infantil, a influência é muito grande, os jogos de computador, RPG, como já foram citados, literaturas de todos os tipos. Chamou minha atenção a cartilha de
alfabetização totalmente deturpada em seus conceitos. Certos desenhos animados, como aquele que foi apresentado no Japão e cujas crianças foram hospitalizadas. Isso não é obra do acaso, é diabolicamente bem planejado. Há uma lacuna em nossas vidas que muitas vezes facilitam ou potencializam o ataque do inimigo. Uma pesquisa pela Unesco revelou como nosso caráter é formado. Uma criança de 4 anos, uma criança de 4 anos já tem formado 50% de seu caráter. Outros 30% viriam dos 4 a 8 anos de idade e 20% dos 8 aos 18 anos. Isso significa que devemos observar muito com que nossos filhos estão lidando, a que tipo de informações eles estão expostos. Cuidado com as crianças frequentemente largadas na frente da televisão. A adolescência é outra fase crítica. O jovem nesse período precisa ser muito aceito. Se não se sentir assim em sua casa, seu lar, vai procurar outros grupos que o adotem. E para ser aceito, ele vai imitá-los. Passar para as drogas é um pequeno passo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou um dado surpreendente. Foram selecionados 400 nomes de homens e mulheres considerados por toda a humanidade como gênios. Os nomes foram selecionados aleatoriamente dentro das mais diversas áreas, física, química, biologia, etc. A grande maioria veio de uma família pobre, com dificuldades, mas em 80% dos casos, esses homens e mulheres foram bem acolhidos em seus lares. Receberam incentivo, amor e compreensão dos seus pais. Isso fez com que superassem as dificuldades e se tornassem pessoas renomadas. Se eles conseguiram isso, quanto mais nós que temos o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos guiar. Podemos fazer muito mais. Nossas brechas familiares são um alvo para ataque do inimigo em nossos lares. O lar desestruturado é uma porta aberta para os demônios. Problemas mal resolvidos e falta de coerência entre o falar e o agir, especialmente no que se refere à Bíblia, é a brecha que o diabo espera. Portanto, aos pais, você só poderá fazer seu filho chegar aonde você mesmo já chegou. Querer fazer prevalecer princípios que você mesmo não cumpre será a maneira mais fácil de distanciar seu filho de Deus. Satanás também alveja de forma muito especial as famílias. Quando um novo convertido tem um seu lar inteiro na incredulidade, hostes demoníacas específicas são destacadas para atacar este lar. E por aí vai. Tudo isso e muito mais prepara gradativamente a mente humana para entrar em contato com o mundo das trevas e não se assustar com ele. A influência satânica expressa-se em tudo o que eu disse até agora, que começou regional, tende a se expandir e ser mundial, para que todos já estejam preparados. Porque quando houver uma manifestação de Lúcifer, é necessário que o mundo não se choque com isso. Ao contrário, seja algo natural para todos. Todas essas coisas têm 2 objetivos em suma: desviar a bússola da humanidade e apontar o caminho de Satanás, e abrir brechas de acesso à vida dos cristãos quando eles se utilizam das mesmas coisas consciente ou inconscientemente. Irmãos, eu poderia falar muito mais, mas isso aqui é muito pesado. Mas, como eu disse, nós precisamos ter noção de onde o Senhor nos tirou. É disso que o Senhor está nos tirando. É para isso que serviu a Páscoa. É desse lugar que o Senhor tirou os israelitas. Desse mundo diabolicamente preparado para mantê-los sob uma tirania diante do filho de Ra, diante do filho de Satanás. Então, graças a Deus, nós temos a Páscoa. O que é a Páscoa? Um cordeiro foi sacrificado no meu e no seu lugar, e o sangue dele foi colocado nas ombreiras das portas, para que quando viesse o exterminador, o nosso primogênito não fosse morto. E no caso, os primogênitos dos egípcios foram mortos. E não é só o sangue, mas também comer a carne do cordeiro. Irmãos, isso é maravilhoso demais. É um tipo da redenção do nosso Senhor. O sangue e a carne. É isso que nos dá força para sairmos de toda e qualquer escravidão. E corajosamente, diante dos egípcios, Deus nos livrar com mão poderosa. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso.
Senhor, Tu nos livra de mão forte, ó, daqueles que têm nos afligido, ó, com cargas pesadas. Ó, Senhor, não queremos ser aqueles que fazem tijolos, ó, para Faraó. Senhor, queremos ser aqueles que celebram a Páscoa, que colocam o sangue na ombreia das portas e que comem a carne do Cordeiro. Senhor, Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Tu foste imolado em nosso favor para nos libertar. Ó, temos verdadeira libertação do Egito, de tudo aquilo que há no mundo. Ó, para que não sejamos mais escravos do pecado, dos pecados, da lei do pecado e da morte. Somos livres em Ti, Senhor, só em Ti. Mantém-nos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por libertar a Tua igreja. O Senhor nos libertou de Ramsés. O Senhor também nos libertou de Pitom, da serpente. Obrigado por isso, Senhor. Nosso verdadeiro libertador. Amém.